Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar uma tentativa de golpe de Estado. Entre os alvos estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares de alta patente, 4 ex-ministros e ex-assessores do governo Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal. A Operação Tempus Veritatis, que em latim quer dizer Hora da Verdade, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes com o aval da Procuradoria-Geral da República. A operação é o desdobramento de vários inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, o principal deles, o das milícias digitais. Segundo a investigação da Polícia Federal, os alvos se dividiam em 6 núcleos, que agiam de forma simultânea e coordenada com o objetivo de dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula. Logo no início da manhã, a Polícia Federal esteve na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para apreender o passaporte dele. A defesa de Bolsonaro informou que o documento já foi entregue à PF. Segundo as investigações, ele teria participado ativamente da tentativa de golpe para permanecer no poder. Bolsonaro está inelegível desde junho do ano passado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Foram 2 condenações. A primeira pelos ataques sem provas ao sistema eleitoral durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022. A segunda por abuso de poder político e econômico durante as celebrações dos 200 anos da independência. Pelas decisões, ele está proibido de concorrer em qualquer eleição até 2030. A PF dividiu os núcleos de acordo com a atuação de cada um no suposto projeto de golpe de Estado. O de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, encarregado da produção, divulgação e amplificação de informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é citado como integrante desse núcleo. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele, em Brasília. Outro integrante, o ex-assessor de Bolsonaro, Tércio Arnaud Tomás, seria do chamado Gabinete do Ódio. Segundo a defesa dele, Tércio estava em Angra dos Reis com o ex-presidente Bolsonaro e teve o celular apreendido. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, que elegia alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas. O ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, apontado como integrante deste núcleo, foi alvo de busca e apreensão em Brasília. O núcleo jurídico, de assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas. Neste núcleo está um dos alvos de prisão de hoje, Felipe Martins, que foi assessor internacional de Jair Bolsonaro. De acordo com a PGR, foi ele quem entregou ao ex-presidente a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Um núcleo operacional de apoio às ações golpistas. A partir da coordenação e interlocução com o então ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro César Cid, atuavam em reuniões de planejamento e execução de medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis militares, incluindo a mobilização, logística e financiamento de militares das Forças Especiais em Brasília. Neste núcleo dos militares, foram alvos de mandado de prisão preventiva o major Rafael Martins de Oliveira, que já está preso, e o coronel Bernardo Romão Correia Neto, que está nos Estados Unidos e, segundo autoridades americanas, já se apresentou e será encaminhado ao Brasil. Um núcleo de inteligência paralela, que coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões de Bolsonaro na consumação do golpe de Estado, e monitorava o itinerário, deslocamento e localização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e de possíveis outras autoridades da República, com objetivo de captura e detenção quando da assinatura do decreto de golpe de Estado. O 4º mandado de prisão foi para o ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, citado neste núcleo. Outro integrante, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, foi alvo de busca e apreensão. E, por último, o núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos, que, se utilizando da alta patente militar que detinham, agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe de Estado.
Neste núcleo são citados o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha, e o general da reserva Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, durante o governo Bolsonaro. Em Brasília, os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Eles foram até a sede do partido, pelo qual Bolsonaro concorreu à reeleição em 2022. Valdemar foi preso em flagrante por estar com uma arma de fogo com o registro vencido e em nome de outra pessoa. As jornalistas da Globo News, Daniela Lima e Natuza Neri, mostraram que também na sede do PL, os agentes encontraram um documento com argumentos para a decretação de um estado de sítio e da garantia da lei e da ordem no Brasil. O texto estava dentro do escritório do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto diz: para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. No fim do texto está escrita a palavra com e reticências. O documento não está assinado, foi apreendido e está sendo investigado pela PF. Para a Polícia Federal, fica claro que havia toda uma movimentação para o golpe de Estado, envolvendo milícias digitais, uma parte operacional e uma jurídica. De acordo com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, atuou na maioria dos núcleos. No ano passado, Cid fechou um acordo de delação premiada com a PF, que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não foi alvo da operação de hoje. Entre os investigados pela Polícia Federal estão nomes que ocuparam cargos de destaque no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Braga Neto foi ministro da Defesa. Em 2022, deixou o cargo para concorrer à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, que disputava a reeleição. Condenado pelo TSE por abuso de poder político e econômico nas eleições passadas, ele está inelegível até 2030. Hey, you, do you wanna go? Let's raid us down. Nas comemorações dos 200 anos da independência para promover a campanha eleitoral de Bolsonaro à reeleição. O general Augusto Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante toda a gestão Bolsonaro. Trabalhava dentro do Palácio do Planalto, próximo ao presidente. A Agência Brasileira da Inteligência faz parte da estrutura do GSI. Hoje, a Polícia Federal investiga um esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN no governo Bolsonaro durante a gestão de Heleno. Ele foi convocado a prestar depoimento na investigação. Anderson Torres foi ministro da Justiça de abril de 2021 até o fim do governo Bolsonaro. No início do ano passado, assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ficou preso durante 4 meses por suposta omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. A PF encontrou na casa dele a chamada Minuta do Golpe, um esboço de um decreto com medidas inconstitucionais. O quarto ministro do governo Bolsonaro, alvo da operação de hoje, foi Paulo Sérgio Nogueira. Ele ocupou a pasta da Defesa de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Na gestão dele, o Ministério entregou ao TSE um relatório sugerindo dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral, sem apontar a existência de nenhuma fraude nas eleições. Também foi na gestão de Paulo Sérgio que os manifestantes começaram a acampar nas portas dos QGs do Exército. Do alto comando das Forças Armadas foi alvo hoje o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens da presidência, coronel Mauro Cid, diz que Garnier participou de uma reunião no fim de 2022 entre Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas. Na ocasião, segundo Cid, Garnier disse que a tropa estaria pronta para aderir a um chamamento golpista do ex-presidente. A operação também investiga assessores civis do ex-presidente Bolsonaro, caso de Felipe Martins. Ele atuou como assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Numa audiência no Senado Federal, em 2021, ele foi flagrado fazendo um gesto de supremacistas brancos. Na época, ele negou. O caso chegou a ser arquivado, mas foi reaberto em novembro do ano passado na Justiça Federal do DF. Ele também foi citado na delação de Mauro Cid.
Cid. Segundo o ex-ajudante de ordens, Felipe Martins entregou pessoalmente a Bolsonaro uma minuta de decreto para convocar novas eleições. Texto que também incluía a prisão de adversários políticos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes tem 135 páginas e cita elementos de provas encontrados pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes cita vários eventos investigados pela Polícia Federal sobre a tentativa do grupo em desacreditar o sistema eleitoral. Segundo a PF, embora a atuação da organização tenha se acentuado ao longo do ano de 2022, é certo que desde 2019 já se anteviam condutas de integrantes do grupo direcionadas a propagar a ideia de vulnerabilidade e fraude no sistema. As investigações apontam que um dos instrumentos desse movimento foi a live do então presidente Jair Bolsonaro com o então ministro da Justiça Anderson Torres no dia 29 de julho de 2021. A PF afirmou que Bolsonaro usou a transmissão ao vivo como oportunidade para a disseminação de desinformação, com a prática de notícias fraudulentas sobre inexistentes indícios de ocorrência de fraudes e manipulação de votos nas eleições e vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Moraes cita ainda que no dia 5 de julho de 2022, segundo a Polícia Federal, Bolsonaro fez uma reunião com o alto escalão do governo para coagir os ministros e todos os presentes, para que aderissem à ilícita desinformação apresentada no encontro. Ao analisar os relatos da Polícia Federal, Alexandre de Moraes afirmou que a descrição da reunião nitidamente revela o arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo. Moraes cita ainda uma troca de mensagens em 4 de outubro de 2022, logo após o primeiro turno das eleições. A conversa com o coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, apelidado de Cavalo, foi encontrada no celular do tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro. O coronel fez um alerta. "Espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo." Mauro Cid respondeu: "Eu também, senão estou preso." A decisão de Moraes cita ainda que no dia 1º de novembro, 2 dias após a vitória de Lula, Mauro Cid conversou com o coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto, à época assistente do comandante militar do Sul. Ele disse: "Alguma evolução que nos deixe otimista?" E Mauro Cid respondeu: "Até agora, nada. Nenhuma bala de prata." Em uma outra conversa, reproduzida na decisão, agora com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, em 3 de novembro de 2022, Mauro Cid admitiu que o grupo não tinha provas sobre fraudes nas urnas eletrônicas. "A gente analisa tudo, vai falar, leva para o Ministério da Defesa, traz o especialista e não tem prova nenhuma." Nesse período já estavam em plena atividade os acampamentos em frente aos quartéis generais do Exército. Na decisão de hoje, Moraes cita uma conversa do dia 14 de novembro de 2022 entre Mauro Cid e o então major Rafael Martins de Oliveira, conhecido como Joe, sobre estimativas para trazer pessoas para manifestações programadas para o dia seguinte. Mauro Cid pediu: "Só faz uma estimativa com hotel, alimentação, material. 100 mil? Martins respondeu: "Ok, em torno disso." Cid falou: "Para trazer um pessoal do Rio." Ele respondeu: "Pode ser preciso também." E Cid completou: "Vai precisar." A decisão lembra ainda que no dia 22 de novembro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral contestando a segurança das urnas no intuito de reverter o resultado das eleições. Segundo a PF, a estratégia adotada teve a finalidade de servir de fundamento para a tentativa de execução do golpe de Estado que estava em curso desde novembro de 2022. A Polícia Federal destacou ainda que o coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, organizou uma reunião em Brasília no dia 28 de novembro de 2022, com a presença dos oficiais com formação em forças especiais, assistentes dos generais supostamente aliados na execução do golpe. Os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid demonstram que Correia Neto intermediou o convite para a reunião e selecionou apenas os militares formados no curso de forças especiais, Kids Pretos, o que demonstra planejamento minucioso para utilizar contra o próprio Estado brasileiro as técnicas militares para a consumação do golpe de Estado.
A Polícia Federal relatou ainda que elementos fornecidos pelo acordo de colaboração de Mauro Cid demonstram que Felipe Martins levou ao então presidente Jair Bolsonaro, no mês de novembro de 2022, um documento que ao final decretava a prisão de diversas autoridades, entre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na decisão, o ministro destacou que no dia 9 de dezembro de 2022, mensagens encaminhadas por Mauro Cid para o general Freire Gomes sinalizam que o então presidente Jair Messias Bolsonaro estava redigindo e ajustando o decreto e já buscando o respaldo do general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira. Tudo a demonstrar que atos executórios para um golpe de Estado estavam em andamento. Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu, e enxugou o decreto. Fez um decreto muito mais resumido, né? E o que ele comentou de falar com o general Teófilo, na verdade, ele quer conversar. Os investigadores narraram que a minuta aprovada por Bolsonaro manteve a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Nesse sentido, de acordo com a PF, era relevante para os investigados monitorarem o ministro Alexandre de Moraes para executarem a pretendida ordem de prisão em caso de consumação do golpe. Segundo a PF, diálogos mantidos entre Mauro Cid e Bernardo Romão Correia Neto apontam que o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira teria concordado em executar as medidas que culminariam na consumação do golpe de Estado, desde que o então presidente Jair Messias Bolsonaro assinasse o decreto que vinha sendo debatido e ajustado, embora não se contasse com a adesão do general Freire Gomes. Em conversas por celular, Mauro Cid e o militar Marcelo Câmara, um dos assessores mais próximos de Bolsonaro, trataram do monitoramento de Moraes. A PF afirma que os dois usavam o codinome Professora para se referir ao ministro. No dia 15 de dezembro, Cid perguntou: algo? No dia seguinte, Marcelo Câmara respondeu: viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo. Mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba, lhe informo. Mauro Cid perguntou novamente a localização do ministro. Onde a professora está? E o colega respondeu: deixa eu verificar. Está em São Paulo. Volta dia 31 à noite para a posse. Cid insistiu: na capital ou interior? Marcelo Câmara disse: na residência em São Paulo. Eu não sei onde fica. No dia 14 de dezembro, segundo as investigações, o ex-ministro Braga Neto, que concorreu como vice na chapa de Bolsonaro, conversou com o militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes. Braga Neto criticou o general Freire Gomes, então comandante do Exército. Ele disse: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Na sequência, Ailton Moraes disse: então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Se referindo ao então comandante, Braga Neto reforçou: oferece a cabeça dele, cagão. Mensagens apreendidas pela PF mostram que ele atacava os comandantes que não haviam aderido aos planos golpistas, inclusive com figurinhas ofensivas. Segundo a Polícia Federal, a investigação demostrou que os investigados, desde o final do segundo turno das eleições presidenciais, colocaram em execução um plano para subverter o Estado democrático de direito, com o objetivo de impedir a posse do governo legitimamente eleito, mantendo o então presidente Jair Bolsonaro no poder. A expectativa dos investigados em obter êxito na referida empreitada criminosa permaneceu durante o mês de dezembro, adentrando inclusive em janeiro de 2023. Já durante o mandato do atual presidente da República, principalmente quando se desencadearam os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Ao decretar as 4 prisões, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que havia risco de os investigados continuarem a cometer crimes. Na decisão que autorizou a operação, Alexandre de Moraes afirmou que a presente representação da Polícia Federal aborda especificamente fatos relacionados ao eixo de atuação, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e que a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer encampando integralmente a representação da autoridade policial. Depois de citar diversas provas relatadas pela Polícia Federal e pela PGR, Alexandre de Moraes afirmou que está comprovada a materialidade dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado.
Na decisão, Moraes também destacou os elementos que pesam contra o coronel Bernardo Romão Correia Neto, Rafael Martins de Oliveira, Felipe Martins e Marcelo Câmara. E com base nesses indícios, Alexandre de Moraes justificou a prisão dos 4. Sobre Rafael Martins, que chegou a pedir R$100 mil a Mauro Cid para organizar uma manifestação em novembro de 2022, Alexandre de Moraes afirmou que ele atuou de forma relevante no núcleo operacional da organização investigada. Coloca em risco a garantia da ordem pública, uma vez que não há como assegurar que os atos realizados pelos investigados tenham cessado, mesmo após a transição governamental, e que a manutenção de liberdade do investigado poderá acarretar a supressão de elementos de prova relevantes. Sobre a prisão do ex-assessor internacional Felipe Martins, que levou a minuta golpista ao então presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes lembrou que o nome de Felipe Martins também consta na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022, rumo a Orlando, nos Estados Unidos. Entretanto, não se verificou registros de saída do ex-assessor no controle migratório, o que pode indicar que o mesmo tenha se evadido do país para se furtar de eventuais responsabilizações penais. Considerando que a localização do investigado é, neste momento, incerta, faz-se necessária a decretação da prisão cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e evitar que o investigado deliberadamente atue para destruir elementos probatórios capazes de esclarecer as circunstâncias dos fatos investigados. Em relação à prisão de Marcelo Costa Câmara, que, segundo a polícia, monitorou os passos de Alexandre de Moraes, o ministro do STF afirmou que, considerando o atual estado de liberdade do investigado, não há garantias de que o monitoramento ao ministro Alexandre de Moraes tenha realmente cessado, não se descartando a possibilidade, inclusive, de outras autoridades do Poder Judiciário estarem sendo monitoradas, o que põe em risco a garantia da ordem pública e a segurança das autoridades. Sobre a prisão de Bernardo Romão Correia Neto, que, segundo a PF, disseminou informações falsas sobre o sistema eleitoral e estava em missão nos Estados Unidos, Moraes citou a Polícia Federal ao afirmar que a permanência do investigado em solo estrangeiro por pelo menos mais 1 ano e meio, somadas às circunstâncias da designação da missão, demonstram fortes indícios de que o investigado agiu para se furtar ao alcance de investigações e, consequentemente, da aplicação da lei penal. Moraes citou ainda a posição da PGR sobre a necessidade da prisão, já que a posição de interlocutor assumida por Correia Neto, com influência sobre outros militares e civis investigados, poderá acarretar a supressão de elementos informativos relevantes para o esclarecimento dos fatos, impedindo a livre produção de provas, o que demonstra a necessidade concreta de acautelar a instrução criminal. Por fim, Alexandre de Moraes afirmou que a decretação de prisão cautelar de Bernardo Romão Correia Neto, Rafael Martins de Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira e Marcelo Costa Câmara é razoável, proporcional e adequada. O ministro Alexandre de Moraes explicou ainda os motivos para aplicar restrições aos investigados. Na decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes proíbe contato entre os investigados. Moraes afirmou que é medida que se faz necessária para resguardar a investigação, evitando-se a combinação de versões, além de inibir possíveis influências indevidas no ânimo de testemunhas e de outras pessoas que possam colaborar com o esclarecimento dos fatos. Sobre a segunda restrição, a que proíbe os investigados se ausentarem do país, Moraes afirmou que ela é necessária, pois o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, o que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, impondo-se a decretação da medida quanto aos investigados referidos, notadamente para resguardar a aplicação da lei penal. O ministro do STF determinou ainda a suspensão do exercício da função pública de 7 investigados. O coronel Cleverson Ney Magalhães, o general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, o coronel Guilherme Marques Almeida, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o comandante Mário Fernandes, o oficial do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior e o major Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Na decisão, Alexandre de Moraes indicou ainda que observa-se que o uso das funções foi elemento essencial na atuação criminosa. Assim, segundo Moraes, é razoável que, para fins de resguardo da própria investigação, tendo em vista que a manutenção do agente público no respectivo cargo poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal.
Entre as provas usadas para embasar o pedido da operação de hoje está o vídeo da reunião do então presidente Jair Bolsonaro com ministros. A gravação estava na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. A Polícia Federal relatou ao Supremo a transcrição do vídeo com a dinâmica da tentativa do golpe. De acordo com a PF, em 5 de julho de 2022, foi convocada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro reunião da alta cúpula do governo federal, que contou com a presença de Anderson Torres, então ministro da Justiça, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa, Mário Fernandes, então chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, Walter Souza Braga Neto, ex-ministro-chefe da Casa Civil e futuro candidato a vice-presidente da República. Segundo a Polícia Federal, o então presidente da República exigiu que seus ministros, em total desvio de finalidade das funções do cargo, deveriam promover e replicar, em cada uma de suas respectivas áreas, todas as desinformações e notícias fraudulentas quanto à lisura do sistema de votação, com uso da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e dissociados do interesse público. Na reunião, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, demonstrou sua desconfiança em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Disse: eles decidem aquilo que possa interessar ou não e não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas, esperando a boa vontade dele aceitar isso ou aquilo outro. O ministro da Defesa faz uma imputação grave ao TSE, afirmando que a Comissão de Transparência Eleitoral seria para inglês ver, constituindo um ataque à democracia. Diz: vou falar aqui muito claro. Senhores, a comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia. Ainda em sua fala, Paulo Sérgio Nogueira demonstrou que trata o Tribunal Superior Eleitoral como um inimigo. O então ministro da Defesa admitiu que a atuação das Forças Armadas para garantir transparência, segurança, condições de auditoria nas eleições tinha a finalidade de reeleger o então presidente Jair Bolsonaro. E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reelegê-lo. E esse é o desejo de todos nós, disse o general Paulo Sérgio Nogueira. Mas em agosto de 2022, um mês depois desse diálogo, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, participou de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral. E com apresentações técnicas, ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas. Ainda de acordo com o documento da Polícia Federal, na reunião gravada, o então ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, afirmou que conversou com o diretor adjunto da ABIN, Vitor, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, mas adverte do risco de se identificarem os agentes infiltrados. Nesse momento, o então presidente Jair Bolsonaro, possivelmente verificando o risco em evidenciar os atos praticados por servidores da ABIN, interrompe a fala do ministro, determinando que ele não prossiga em sua observação e que, posteriormente, conversem em particular sobre o que a ABIN estaria fazendo. O chefe do GSI prosseguiu em sua fala e evidenciou a necessidade de os órgãos de Estado, vinculados ao governo federal, atuarem para assegurar a vitória do então presidente Jair Bolsonaro. Diz: não vai ter revisão do VAR. Ele se referiu ao árbitro de vídeo do futebol, que revisa as jogadas e até desfaz decisões do árbitro de campo. E segue: então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Em seguida, o então ministro do GSI afirmou de forma categórica que deveriam agir contra determinadas instituições e pessoas. Disse: eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro.
O vídeo da reunião de Jair Bolsonaro com seus principais ministros tem cerca de 1h20 minutos. Segundo a Polícia Federal, é uma das peças fundamentais da operação deflagrada hoje. O material foi apreendido em maio do ano passado, numa busca e apreensão na casa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que ainda não foi interrogado sobre o conteúdo e as circunstâncias da gravação. As imagens seguem sob segredo de justiça. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro manifestou indignação e inconformismo. Afirmou que o ex-presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado democrático de direito ou das instituições, que Bolsonaro vem sendo alvo de repetidos procedimentos que insistem numa narrativa divorciada de quaisquer elementos que amparassem as graves suspeitas. E que, apesar de sempre se voluntariar e se disponibilizar a comparecer às convocações feitas por determinação do Supremo, teve o passaporte apreendido. Uma medida que, segundo a defesa, é absolutamente desnecessária e afastada dos requisitos legais e fáticos que visam garantir a ordem pública e regular das investigações. Sobre o documento apreendido na sede do PL, com argumentos para a decretação de um estado de sítio e da garantia da lei e da ordem no Brasil, a defesa de Bolsonaro declarou que o padrão do documento não condiz com as tradicionais e reconhecidas falas de Bolsonaro, que o conteúdo escrito depende mandatoriamente da ação conjunta de outros poderes e que a vontade de tentar colocar Bolsonaro num cenário político que ele jamais concordou não tem limite. As defesas do ex-ministro Anderson Torres e dos ex-assessores de Bolsonaro, Tércio Anô Tomás, Felipe Martins e Marcelo Câmara, declararam que ainda não tiveram acesso aos autos. O ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, disse que busca sempre fazer o que é certo. Nós não tivemos retorno ou não conseguimos contato com os outros citados. As assessorias do Exército e da Marinha divulgaram notas sobre a operação de hoje. A Marinha reafirmou que pauta sua conduta pela fiel observância da lei, da ética e da transparência. E o Exército declarou que está acompanhando a operação da PF e prestando todas as informações necessárias.